Olá pessoal, tudo bem? Boa noite aí, como é que vocês estão? Pessoal, esse vídeo aí é um vídeo pra gente falar um pouco sobre o pensamento e a cultura no início do século XIX na Europa. Esse ponto, essa perspectiva, ela vai ser extremamente importante porque vai moldar grande parte do que vai acontecer aí no futuro, com relação à história do pensamento europeu, com relação às guerras, com relação à conduta das pessoas, do coletivo e do indivíduo. Então, falar sobre esse início aí, o pensamento e a cultura no início do século XIX é algo muito importante a gente resgatar. Então, vamos começar a falar disso. Pessoal, eu vou falar, depois eu vou aprofundar, depois num outro vídeo, eu vou aprofundar um pouquinho a mais em determinados temas. Então vamos começar a falar, pessoal, de um movimento artístico, tá? Que começa a se difundir na Europa nesse início do século XIX. Eu estou falando aí do movimento romântico. Então, o movimento romântico, ele se inicia na arte, é um movimento artístico, tá? E a base primordial do romantismo é ir contra todos aqueles princípios que preconizavam o iluminismo. Então, lembrando, o iluminismo, uma vertente do pensamento que surge lá no século XVIII, que tem influência da Revolução Científica do século XVII, que teve influência do Renascimento. E o Iluminismo é o ápice desse pensamento que se inicia lá no Renascimento. É um momento, então, que estoura a Revolução Francesa, principalmente, um momento em que as pessoas, né, elas conseguem se livrar do poder do rei, do poder absolutista, do poder da igreja, e conseguem se colocar de outra forma perante a sociedade. Muitos aparecem como cidadãos, estou falando do iluminismo. Muitos aparecem como cidadãos, aparecem as constituições que vai conduzir aí, não só a França, mas os outros povos, os outros países. E a burguesia, o grande grupo, a grande classe social que vai enfatizar aí os ideais do iluminismo. Então, o romantismo ele se coloca contra isso, contra a racionalidade, a gente pode dizer assim, do iluminismo, dos filósofos, tá? Do iluminismo. Por quê? Porque para o romântico ele desconsidera toda e qualquer racionalidade. Ele fala que o que vale é o indivíduo, o que vale é o indivíduo na sua singularidade, o que vale é o indivíduo na sua relação com Deus. O que vale é a natureza, são os sentimentos que esse indivíduo tem com relação ao mundo e não a racionalidade. A racionalidade ela acaba com qualquer forma de criatividade. A racionalidade é algo que engessa. Então, os românticos eles eram muito mais favoráveis a essas ideias do sentimento, das paixões. Valorizavam o passado das regiões, valorizavam a língua das regiões, dos países que estavam nascendo, valorizavam as tradições, as lendas. Então é isso que preconiza um romântico. Ele é contra o racionalismo. O racionalismo para ele não serve. O racionalismo para ele deve ser jogado fora. A gente vai ver que esse sentimento que o romântico, que esse pensamento romântico, né, que num primeiro momento ficou restrito ali à arte, né, à pintura, à música, a literatura, depois ele evoluiu e ele deu base para o surgimento de um nacionalismo, que é o próximo passo, aí, que é o próximo tema que eu vou falar, um dos próximos temas que eu vou falar. E para o nacionalismo ele evoluiu, o romantismo ele influenciou um nacionalismo totalmente exacerbado, né, que depois ia desembocar lá no Hitler, tá? A gente vai chegar nesse ponto aí. Certo? Então é isso, o romântico ele valoriza a Idade Média,
a Idade Média, eles eram gloriosos da Idade Média, acreditavam que a Idade Média foi um momento excepcional na história europeia. Então é isso é o romântico, em oposição ao iluminista. Então isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Nesse caldo cultural aí, pessoal, também a gente pode falar na existência do que a gente chama de idealismo alemão, tá? Com os dois grandes nomes do idealismo alemão, que é o Immanuel Kant e o Hegel. São dois pensadores aí importantes desse contexto também do início do século XX. O Hegel depois vai ser retomado aí por alguns pensadores do século XIX, e o Kant também, né, a todo momento vai ser resgatado aí, as suas bases teóricas, filosóficas vão ser resgatadas depois, mais para frente, para outros teóricos. Então, o idealismo alemão, ele tem também essa base, é um pensamento que tem uma base também no indivíduo, no interior, o indivíduo interior e as suas contradições. Tá? Então, se a gente for levar em conta o Hegel, por exemplo, ele criou um mecanismo para entender a história. Um mecanismo dialético para entender a história. Então, as forças opostas da história, compreendidas pelo indivíduo, seriam capazes de fazer essa história se movimentar, fazer com que a história tivesse uma dinâmica própria. E cada período, o Hegel ele valoriza cada período da história. Ele fala que cada período da história é importante, tem a sua singularidade que lhe é própria. Então perceba, né, ele se aproxima aí dos românticos nesse sentido, de valorizar cada período na história e perceber que existe um movimento na história que vai gerado por uma contradição envolvendo o novo e o velho, que vai gerar uma coisa totalmente nova, que é a dialética hegeliana que ele vai estabelecer, que ele vai criar. Então o Hegel também é esse caldo, né? Esse caldo cultural ali da Europa, nesse momento, é um caldo que preconiza bastante as ideias do racionalismo. A gente tem o racionalismo de um lado, rivalizando, de certa forma, com o romantismo do outro lado, com o idealismo alemão também. E o próximo pensamento que fazia parte daquele contexto europeu, eu já comentei, já falei um pouco dele para vocês, um pouquinho, que é o pensamento liberal. Só que nesse vídeo eu vou resgatar um pouquinho as origens do liberalismo. Já no outro vídeo, no vídeo passado, eu falei que o liberalismo, eu enfatizei principalmente os teóricos liberais do século XVIII, que foi o Adam Smith, o Thomas Malthus e o Davi Ricardo. Então, esse liberalismo ele não surge no século XVIII, ele é anterior, ele é do século XVII. Tá? Ele remonta esse liberalismo a alguns princípios da Revolução Francesa, ou melhor, alguns princípios que dariam base depois para a Revolução Francesa. Então, esse liberalismo ele surge na luta dos protestantes ingleses, na busca de uma tolerância contra a Igreja Católica, na luta contra a intolerância, na busca pela liberdade de expressão. Ganha corpo com John Locke no século XVII. Certo? Então, lembrando aí que o John Locke vai ser um dos grandes influenciadores da Constituição dos Estados Unidos, a ideia de direito natural. Tá? O próprio Montesquieu também vai acabar influenciando ali várias tendências dos liberais desse contexto, a própria divisão dos poderes. Então, o liberalismo é um movimento que começa lá no século XVII, tem ali as suas raízes na Inglaterra no século XVII e vai ganhando corpo. Ele é uma vertente, o liberalismo, então, do pensamento que depois ele vai dar origem ao pensamento, ajudar na construção do pensamento iluminista, o liberalismo. Então, iluminismo e o liberalismo é uma confluência do pensamento iluminista. Então, os liberais, lembrando que grande parte da Revolução Francesa, o legado aí propriamente da Revolução Francesa, a maior parte foram conquistas liberais. Por exemplo, o direito de voto para algumas pessoas, não para todos, mas para algumas pessoas. Direito de voto, as constituições que foram surgindo naquele contexto, a liberdade econômica,
O Estado não tem o direito de interferir na vida das pessoas. Não tem o direito de interferir na vida das pessoas. E outra coisa, é interessante salientar, o liberalismo, ser liberal, não é a mesma coisa que ser democrático. Ser liberal não é a mesma coisa que ser democrático. Ser democrático é ampliar a participação de todos, por exemplo, na vida política. Os liberais não acreditavam nisso, eles acreditavam no progresso das pessoas, que o Estado não deveria intervir, mas a condução do processo, a condução política deveria ficar restrita a uma classe média alta, que iria ajudar a nação se desenvolver, queria ajudar o povo se desenvolver, mas não eram ideias que ampliavam aí a lógica, não eram ideias que ampliavam a participação política numa lógica mais democrática, eram do que a gente vai ver depois aí, no outro vídeo eu falei do socialismo utópico, a gente vai ver do socialismo científico um pouquinho lá na frente também. Então os liberais eram mais restritos. E por último, pessoal, surge o ideal nacionalista. O ideal nacionalista que também ele faz parte aí desse contexto interessante, que é o contexto do século XIX, um nacionalismo que surge, tal nacionalismo ele surge ainda durante a Revolução Francesa, a ideia de que, lá com os jacobinos, a ideia de que os franceses devem se agarrar à pátria e devem lutar pela pátria, no exército de salvação lá, promovido pelo Robespierre, que ele conduz, né, contra as monarquias, contra a Áustria, por exemplo. Então o participante do exército lá que ele falava deveria amar a pátria. Então o nacionalismo ele surge lá no século XVIII e vai, durante o século XIX, ganhar corpo, ele vai se desenvolver ainda mais. De certa forma, em parte, ele vai ser influenciado pelo romantismo. Então o romantismo fala do quê? Do apego à língua, do apego às tradições, do apego à pátria, do apego ao sentimento ali daquela região, as lendas, né? E o nacionalismo é justamente isso. Só que o nacionalismo é algo que vai aparecer de uma forma exacerbada. A gente vai ver que vários confrontos vão ocorrer ali no século XIX mesmo, tá? Ao longo do século XIX e no século XX em decorrência desse nacionalismo exacerbado. Então esse pensamento nacionalista, que num primeiro momento, isso é muito interessante, os liberais apoiam o pensamento nacionalista, porque os liberais eles acreditam que os nacionalistas que cada nação tem o direito, tem a liberdade de se afirmar como nação. Então, era uma crítica que os liberais faziam aos grandes impérios que existiam naquela região. Por exemplo, os Habsburgo, né, que controlavam imensas partes aí da Europa. Por exemplo, os turco-otomanos, que também controlavam imensas partes da Europa. Então, no momento inicial, os liberais estão juntos aí aos nacionalistas. Estão juntos. Depois é que vai haver uma separação. Se a gente olhar, por exemplo, lá para o que aconteceu lá na Alemanha, então vai haver uma separação. E outra coisa, a Alemanha, os românticos da Alemanha foram os primeiros a desenvolver, a dar base para o desenvolvimento desse pensamento nacionalista, que vai impregnar aí bastante o cenário do século XIX e do século XX, certo? Então, pessoal, esse vídeo foi para a gente introduzir aí alguns aspectos do pensamento e da cultura do início do século XIX, tá? Então, que tem a ver com o romantismo, tem a ver com o idealismo alemão, tem a ver com o liberalismo, tem a ver com o nacionalismo, e eu esqueci de falar de um, tá? Que eu vou falar agora, que é o conservadorismo. O conservadorismo, pessoal, também é um movimento de caráter que é contrário a todos aqueles ideais da Revolução Francesa. O conservadorismo ataca a Revolução Francesa no sentido de quê? De dizer que a Revolução Francesa é algo que quer impor o novo. Foi uma revolução que quis impor o novo e acabar com tudo que era tradição pré-existente que conduziria as pessoas num novo caminho para o futuro. Então a Revolução Francesa e os ideais da Revolução Francesa queriam acabar com todas
os ideais da Revolução Francesa, os quais os ideais liberais estavam ligados, queriam acabar com todo esse passado importante, histórico, cultural da Europa. Queriam acabar com as monarquias, queriam acabar com as igrejas, queriam acabar com a moral cristã. Então, o conservadorismo, cujo principal teórico naquele momento foi um pensador chamado Edmund Burke, era contrário a esses ideais mais voltados aí ao racionalismo. Então, e nesse ponto os conservadores se aproximam um pouco lá dos românticos. Agora sim, tá? Então a gente falou aí de alguns aspectos do pensamento no início do século XIX e que vão ser determinantes aí para o que vai acontecer na sequência, que vai ser um próximo vídeo que eu vou falar, que vai permear aí bastante aí a segunda metade do século XIX e vai permear aí o século XX. Certo? Pessoal, muito obrigado por assistir. Curte o vídeo, dá joinha, tá? Se inscreve no canal e a gente se vê e se fala aí nos próximos vídeos. Um grande abraço, beijão para vocês. Tchau, tchau.